caridade, justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hosana mais uma vez nos interpela a olharmos para a realidade dos pobres e dentro dessa realidade a questão dos preconceitos. Lá no tempo de Hosana, os pobres eram vistos como bárbaros, como pessoas agressivas, rudes, tudo isso porque elas não tinham escolaridade. Hoje, no nosso mundo, existem muitos preconceitos, principalmente os pobres são as vítimas. Muitos porque vivem na periferia, muitos porque são pretos, outros por isso ou por aquilo. E nós sabemos que precisamos lutar contra todo tipo de preconceito. Então, aprendamos com Frederico Hosana a juntar as nossas forças com aqueles que sofrem para transformarmos as estruturas e fazermos um mundo melhor. Vamos juntos. Quais serão as perguntas que nos ajudam hoje? Pensemos. O que significa para nós hoje reunir o mundo inteiro numa grande rede de caridade? Qual o nosso compromisso para com os pobres? Vejamos. Foi no dia 10 de fevereiro de 1848 que Frederico Hosana publica no jornal O Correspondente o artigo Passemos aos Bárbaros, que quer dizer passemos aos pobres, vamos aos pobres. Faz este apelo numa perspectiva política, procurando mostrar que nunca existiu fato tão importante na história como a passagem dos bárbaros ao cristianismo entre os séculos VI e IX. No momento atual, seria de extrema importância se a Igreja fizesse essa passagem aos bárbaros. Frederico Hosana fala neste artigo que Roma possui a urgente necessidade de se voltar para as classes populares na defesa e acolhimento dos operários. Os trabalhadores devem ser queridos pela Igreja porque o operariado, neste momento, é o número infinito de almas que é necessário conquistar e salvar. Porque essas pessoas são a pobreza que Deus ama e a força do trabalho. E conclui com este grito: passemos aos bárbaros, vamos aos pobres. De fato, Frederico Hosana viveu as grandes mudanças políticas, econômicas e sociais do século XIX. Era o homem de uma cultura prodigiosa. Falava 8 idiomas, doutor em Direito e em Letras, professor de letra, escritor, jornalista, professor de literatura estrangeira na Sorbonne durante 12 anos. É conhecido por ter fundado, com alguns estudantes, em 1833, a primeira conferência de caridade, que logo passaria a ser chamada de Sociedade de São Vicente de Paulo, para acompanhar as pessoas desamparadas, que logo se propaga nos 5 continentes. Frederico Hosana não duvidará jamais em proclamar sua fé. Tinha o desejo de reconciliar ciência e religião, igreja e liberdade. Católico fervoroso e militante, queria unir o mundo numa rede de caridade. De fato, no século XIX, levanta-se vozes proféticas que souberam descobrir que o problema principal era conhecer as causas das pobrezas e combatê-las. Entre essas vozes, além de Frederico Hosana, destaca-se Ketteler, bispo de Maguncia, na Alemanha, e o padre Lacordaire, da França. Houveram sacerdotes e leigos que mostraram as realidades, seus desafios e o caminho para a Igreja, porém não foram ouvidos. Basta recordar aqui o que sucedeu com a herança de Frederico Hosana. Muito embora ele tivesse lutado contra todo tipo de injustiça, embora ele tenha proposto mudanças estruturais para a sociedade, embora tenha sido um líder a nível nacional da juventude francesa do seu tempo, ele é apenas lembrado por uma obra que deixou, as Conferências de São Vicente de Paulo. É um sinal de que o seu chamado não foi ouvido. O que se quer dizer com isso é que o trabalho e as obras de Frederico Hosana vão muito mais além das Conferências de São Vicente de Paulo. Tanto que se envolveu com as questões sociais, que é um dos precursores reconhecidos da doutrina social da Igreja. Frederico Hosana dizia: quando eu digo passemos aos bárbaros, eu digo e peço que passemos, que nos ocupemos do povo que tem grandes necessidades e não são suficientes direitos, que reclama, com razão, uma maior participação nos assuntos públicos, garantias para o trabalho e contra a miséria, que tem maus chefes, porém é preciso encontrar os bons.
Por isso somos chamados a refletir juntamente com Osana o que significa para nós, hoje, reunir o mundo inteiro numa grande rede de caridade. E lembre-se, qual é o nosso compromisso com os pobres? A reflexão é forte, o compromisso é grande, porém nós podemos, porque Deus nos deu os dons e nós podemos, com a graça e com as bênçãos que vêm do nosso próprio Deus e dessa igreja que é profética e nos clama. Vamos juntos, vamos aos pobres, vamos fazer essa visita de uma forma que possa transformar a realidade dos mesmos, porque existe uma mística que nos envolve, é a mística da visita aos pobres. Nós da Osana TV desejamos a você um bom tempo novo, de expectativa, de esperança, nesses 210 anos do nascimento de Osana e dos 10 anos da nossa TV, a TV Osana. Um abraço para você e até a próxima. Amor, caridade, justiça.